Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Trabalhar em um frigorífico que manipula carnes em geral, num ambiente artificialmente frio, aliado a um ritmo de trabalho ditado por metas de produtividade, tem causado uma verdadeira legião de trabalhadores com graves lesões. Recentemente foi aprovada uma regulamentação para esses ambientes de produção a fim de resguardar a saúde dos trabalhadores. Para falar do assunto está conosco o Procurador do Trabalho Sandro Eduardo Sardá, gerente nacional do projeto de adequação das condições de trabalho nos frigoríficos. Bem, Procurador Sardá, é uma satisfação tê-lo conosco novamente. Bem-vindo ao nosso programa. Bom, os frigoríficos hoje eles são notoriamente responsáveis por um grande número de acidentes de trabalho, chamados acidentes de trabalho típicos e também por lesões causadas por condições de trabalho com esforços repetitivos e em ambientes muito frios. Bom, a norma regulamentadora NR número 36, que foi recentemente publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, poderá mudar, na sua opinião, esse quadro? Vanderlei, a expectativa é grande com a publicação da NR 36. Há um quadro de adoecimento ocupacional no setor absolutamente preocupante. As primeiras narrativas, na verdade, de trabalho precário em frigorífico, e isso é interessante registrar historicamente, datam de 1909, numa obra chamada The Jungle, que um jornalista foi contratado nos Estados Unidos para analisar essa realidade. Sim. E publicou uma obra muito interessante, onde ele narra essas situações. E vendo essa obra de 1909 e indo visitar um frigorífico hoje em dia, as semelhanças são infelizmente marcantes. Então é um setor que emprega cerca de 800 mil trabalhadores no Brasil. Estima-se que cerca de 20% de toda essa mão de obra esteja acometida de doenças ocupacionais, em razão de um ambiente de trabalho muito agressivo, com inúmeros riscos de natureza ergonômica, quanto o frio, a repetitividade, a monotonia, as longas jornadas, né? Então a expectativa é grande que a NR consiga estabelecer parâmetros mínimos, né, desses riscos, e ela consiga reduzir de forma significativa este quadro. Nós sabemos que possivelmente não resolverá todos os problemas, até porque muitas questões deixaram de ser tratadas na NR, que podemos debater em um segundo momento. Certo. Então algumas medidas poderiam ter sido implementadas e não foram, mas a verdade é que a NR tem alguns aspectos muito positivos, como por exemplo a questão das pausas de recuperação de fadiga, que hoje em dia terão que ser pausas de 50, um modelo de 50/10, trabalha 50 minutos e tem um descanso de 10, ou no modelo de 15 pausas de 4, ou 4 pausas de 20 ao longo do trabalho. Então essa retirada, 1 hora por dia, do trabalhador de um ambiente tão agressivo, com certeza será um fator de redução dos adoecimentos ocupacionais, que o patamar é elevadíssimo, está em 20%, esperamos que ele chegue em 15%, chegue em 10%, mas também será necessário uma atuação, uma continuidade na atuação dos trabalhos do Ministério Público e do Poder Judiciário, que teve um papel decisivo nessas questões, e obviamente do movimento sindical e de toda a sociedade. Muito bem, há vários anos o Ministério Público do Trabalho vem se empenhando, e o senhor como integrante do MPT sabe disso perfeitamente, contra as péssimas condições de trabalho, inclusive obtendo decisões judiciais que visam aí minimizar os efeitos nocivos das baixas temperaturas, da falta de rodízio, dos esforços repetitivos. O que o senhor pensa então a respeito dos prazos dados pela norma regulamentadora número 36 para que as empresas façam a adaptação? Eu acho que os prazos têm um período razoável, não são excessivamente longos, até porque o mundo do trabalho é um mundo muito complexo, as alterações ocorrem, né, de forma gradativa, e é um setor que emprega 800 mil pessoas. Então, o prazo para as pausas, por exemplo, inicia-se agora com 40 minutos de pausa ao dia, né, pode ser 4 pausas de 10, por exemplo. No segundo, em 8 meses, as empresas devem implementar
5 pausas de 10 minutos, ou um total de 50 minutos por dia, e em 18 meses, então, nesse aspecto das pausas, devem ser implementados 60 minutos diários de pausa. Então, a rigor, os prazos não são excessivamente longos, são prazos até bastante são adequados, né? E eu diria, mas talvez os maiores problemas da NR não sejam seus prazos. A NR, então vamos tratar um pouquinho dela agora, ela teve alguns avanços muito significativos em algumas questões, deixou de tratar de algumas matérias, e em outras matérias houve até uma falha de redação, poderíamos chamar assim, um pequeno retrocesso que tem que ser analisado adequadamente. Então, os avanços da NR, pausas de recuperação de fadiga, 60 minutos diários, a pausa mínima de 10 minutos, a pausa máxima de 20. Né? Então serão 4 pausas, 6 pausas de 10, 4 pausas de 15 ou 3 pausas de 20. Sim. Isso é um grande avanço. Exposição à amônia, controle de riscos na amônia. Não há nenhuma norma regulamentadora no Brasil que trate de amônia. Então essa inaugura no mundo aí do trabalho as medidas de controle em relação à amônia. Então isso é um agente de elevado risco. O terceiro avanço significativo foi na exposição a CO2, gás carbônico. As concentrações de CO2 nos ambientes não devem ultrapassar os limites de 1000 ppm. Isso é um padrão interessante. Acima disso, dessas exposições, as empresas devem adotar medidas para reduzir essas concentrações que geram prejuízos aos trabalhadores. Esses foram os avanços inequívocos. Quais são os debates que continuam a existir? Talvez um grande deles, o maior deles talvez, o ritmo de trabalho. Qual é o ritmo de trabalho adequado para o empregado, para um trabalhador em frigoríficos? A ANR não adotou parâmetros objetivos, ela fala que o ritmo há de ser adequado às características psicofisiológicas dos trabalhadores, mas não utilizou nenhuma ferramenta para avaliação desses ritmos. Já temos no mundo, na comunidade científica, a própria ISO 11228-2, que trata de parâmetros de avaliação de riscos por movimentos repetitivos em membros superiores, mas a ANR não incorporou essa ISO e seria importante de tê-lo feito, porque uma ISO já é um parâmetro mínimo aceito pela comunidade científica. Então, no ritmo, infelizmente, não tivemos avanços, que talvez seja o grande debate. O segundo, que permanece a dúvida sobre insalubridade. Afinal de contas, esses ambientes, nos termos da lei, da NR15, são insalubres ou não? E esse é um grande debate, inclusive, que foi feito numa ação civil pública de número 1839/2007, que foi julgada em Criciúma a juíza prontou a sentença doutora Zelaide Felipe, depois julgada pela primeira Câmara desse tribunal, um julgamento exemplar, que para análise desses ambientes de insalubridade foram necessários, então, a avaliação das temperaturas das extremidades das mãos, porque é uma perícia clássica, até uma perícia inadequada em frigoríficos, se limitaria a dizer que o frio foi elidido pelo EPI, pelas roupas, o ruído pelos abafadores, aquela visão da EPIização da saúde do trabalhador, mas o fato é que para uma análise adequada da insalubridade nesses ambientes é fundamental analisar o frio e medindo o frio nas extremidades das mãos. O que nos preocupa, por exemplo, é que todos esses debates, todas essas medidas vêm partindo do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, e que não há nas empresas essa preocupação, esses estudos, esse monitoramento, essa avaliação desses riscos dos empregados, né? Enfim, essa questão da insalubridade, do ritmo, e deixou de tratar então sobre ritmo, sobre salubridade. E o terceiro aspecto que nos preocupa é que a ANR adotou uma redação em relação a pausas, que ela estabelece critério de pausas para cada, variando da jornada. Então, para uma jornada de 6 horas, até 6 horas são 45 minutos de pausa. Acima de 7h20 são 60 minutos de pausa. E ela adota um critério entre jornada entre 9 e 9 horas e 58 minutos. E aí fala que terão que ter feito pausa, havendo horas extras, pausas no modelo de 50/10. Havendo horas extras, trabalha 50 para 10. Só que a ANR, ao estabelecer essa redação de jornada até 9 horas e 58 minutos, dá a impressão
que seria possível expor um trabalhador no frigorífico a jornadas habituais de até 10 horas. E isso seria um grave prejuízo à saúde dos trabalhadores. Enfim, foram grandes os avanços e expressivos, mas ficam ainda para serem debatidos os aspectos relacionados ao ritmo, à insalubridade e essa redação da jornada, que ela deve ser entendida da seguinte forma: hora extra habitual deve ser vedada para as empresas, certo, principalmente nesses ambientes agressivos, e que se eventualmente, numa hipótese muito rara, muito específica, houver a necessidade de horas extras, então que sejam pelo menos asseguradas essas pausas. Muito bem, procurador Sardar, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.